Então, ok, esse é o nosso tema de hoje, tema 3, fraternidade, e nós vamos iniciar a nossa temática, primeiro agradecendo mais uma vez, né, a presença de todos, agradecendo todo o processo de reflexões que a gente vem tendo, tanto com o tema 1 com o Lucas, tanto o tema 2 também com o Humberto, pela qualidade das exposições, vocês viram que tem muito material, tem muitas abordagens, né, que a gente consegue trazer, e foi pensando nisso que, neste tema 3, eu procurei também fazer uma apresentação de maneira a não ficar somente numa questão mais comum que existe por aí, que seria tratar a fraternidade somente como expressão do amor, claro que é, mas a gente vai entender a fraternidade na prática, como é que nós estamos trabalhando isso e como é que Kardec pensou no exercício da fraternidade no futuro. Vamos começar fazendo a nossa definição. Frater, ela tem origem latina, né, que significa irmão, então fraternidade seria irmandade, seria uma relação de irmão, mas veja que nós temos uma primeira abordagem de fraternidade que tem um significado mais universal, que tem uma conotação mais ampla, que ela vai trazer justamente, né, a ideia do amor e da solidariedade. Guardem essa palavra, solidariedade, Kardec usa muito, entre todos os seres humanos. Por quê? Porque nós temos a mesma origem, que é o Criador, que é Deus, e todos nós somos, por definição também, filhos de um mesmo Pai, somos irmãos. Então, a ênfase que nós temos na fraternidade cristã é uma ênfase transcendental. Entretanto, o texto que foi colocado para reflexão, liberdade, igualdade, fraternidade, ele é o lema central, conhecido no mundo inteiro também, da Revolução Francesa, né, ocorrida lá quase no final do século XVIII, e esse lema ele tem uma conotação não tão universal, ele é um pouco mais voltado para a solidariedade também, porém entre os cidadãos, entre aqueles que estão coabitando um ambiente específico em busca de uma sociedade mais justa e harmoniosa. A ênfase da Revolução Francesa, quando usa a palavra fraternidade, seriam entre os habitantes, entre aqueles que convivem na sociedade, com uma ênfase política e social. Então, nós temos, num primeiro momento, duas ênfases aí: a do cristianismo, a fraternidade cristã, que ela é ampla, ela independe das características socioeconômicas e políticas, e temos uma característica mais voltada aí para a configuração, para a organização política e social. Kardec, ele faz um comentário, e a gente vai ver o sentido do comentário de Kardec sobre essa característica. Já vou até mostrar onde está isso aqui. Ele começou, num primeiro momento, a citar isso na Revista Espírita de outubro de 66, num artigo chamado Os Tempos São Chegados, que depois foi parar na Gênese. Tá? Kardec, em 1866, ele diz o seguinte: até hoje, a humanidade realizou incontestáveis progressos. Por sua inteligência, os homens chegaram a resultados que jamais haviam atingido em termos de ciências, artes e bem-estar material. E a gente vai ver o porquê de Kardec dizer isso logo nos próximos slides, porque a humanidade estava vivenciando um momento único. Nunca a humanidade teve, em tão pouco tempo, um boom, uma explosão de desenvolvimento em vários segmentos, em vários setores, e de maneira significativa e perceptível. Então, quando Kardec escreve isso, em 1866, em meados do século XIX, indo para o final, a humanidade, principalmente, não é só a Europa, a América também, a Ásia também, a Oceania também, nós estávamos com uma característica muito interessante de desenvolvimento em vários segmentos. E aí ele diz o seguinte: resta-lhes ainda um grandioso resultado a atingir: fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o seu bem-estar moral. Então, Kardec, nesse texto da Revista Espírita,
Claro que é um texto muito maior, né? Quem leu lá Os Tempos São Chegados, da revista da Gênese, vai entender que é um texto que vai construindo a ideia de desenvolvimento da humanidade, de um passado mais bruto, mais primitivo, vivenciando uma transformação principalmente intelectual, mas carente ainda, mas sinalizando um futuro mais promissor, dado o desenvolvimento dos homens. Esse texto da Revista Espírita, a gente vai ver que não foi Kardec pura e simplesmente que teve a ideia dele e escreveu. Ele reuniu, e eu já vou mostrar ele afirmando isso, ele reuniu ensinos, ele reuniu comunicações de diferentes espíritos por diferentes fontes sobre essa característica. Tá? Mas a ideia central aí é o momento que a humanidade estava vivenciando, olhando para frente, o que precisava ainda fazer, dado que a ciência, o movimento científico, né, de conhecimento, as artes, o bem-estar material, ele já estava numa situação nunca vista pelos homens. Eu fiz um comentário na Gênese pelo seguinte ali embaixo, está no capítulo 18. Vejam que quem está usando a Gênese primeira edição, ou a edição original, até a quarta edição elas são iguais, está no item 6, esse trecho aqui. Quem está usando a Gênese que foi publicada depois da desencarnação de Kardec, a quinta edição, está no item 5. Eu coloquei os dois só para deixar a referência mais exata aí, tá? E a gente vai agora fazer uma contextualização, já que Kardec estava dizendo que nunca a humanidade tinha chegado num momento tão desenvolvido, essas imagens que vocês veem aí na tela, espero que todos consigam ver, nós temos uma cena típica do final do século XIX, onde ainda se tinha, né, o transporte movido à tração animal, nos centros das cidades, né, os homens lá de terno, cartola, né, mas no mesmo ambiente, poucos metros, né, não tão distante de lá, no entorno da cidade, nós tínhamos também regiões onde a população vivia numa situação muito precária. Vejam ali como se fossem barracos, né? Vou usar esse termo aqui, mas são construções muito populares. E eu nem preciso dizer que não é só nessas construções, mesmo na cidade mais estruturada, não se tinha facilmente esgoto, todas as facilidades que nós tínhamos hoje, o encanamento, né, toda a parte de saneamento, a parte de iluminação mesmo, né, que até então era a luz de velas, tudo isso era uma situação que Kardec estava falando, nossa, a humanidade já está aqui, nunca chegou aqui neste momento, né? Mas vamos entender o porquê. E antes de passar para o próximo slide, olhando aqui, escrevam aí no chat, agora eu faço questão de, porque o chat está liberado para todo mundo escrever. Escrevam aí qual é a idade que vocês acham, a idade de expectativa, né? A idade média que a população tinha na Europa, por exemplo, ou na França, nessa época aí de Kardec. Escrevam aí, vamos ver o que as pessoas 40, 50, 55, estou vendo aqui alguns chutes, 40, 35, 45, 50, 40, 30, 40, pois é, isso, 40, 50, ok. A Miriam já chutou 60 anos, né, Miriam? A Tânia também 60, né? A Eliana menos de 40, né? A Alexandrina 50. Muito bem. Vamos ver. Até então, a idade média da Europa Ocidental era 33 anos, né? Claro que muito em função das guerras, tinha uma mortalidade infantil muito grande, questões de saúde, não só sanitárias, mas também do avanço da medicina, que era muito precário, né? E somente o Reino Unido e a Holanda que tinham uma expectativa de 40 anos. Isso até aí o início do século XIX, pegando todo o período aí que o próprio Kardec vivenciou, boa parte deles, mas agora eu vou chamar a atenção
talvez nem todos estejam familiarizados, mas eu vou chamar a atenção. Existe um ponto, aqui, existe um ponto entre 1850 e 1900, que é justamente 1866, que Kardec estava comentando. Vejam que daqui para cima, daqui para frente, na verdade, há um crescimento muito grande da expectativa de vida da população. Foi justamente a época que Kardec estava percebendo, não só Kardec, todo mundo estava percebendo, que a humanidade estava com uma condição de vida nunca antes experimentada. Era uma situação extremamente perceptível, e não era só na Europa. Veja que quase todo, claro, como a Europa teve um protagonismo nesse sentido, os avanços científicos e tecnológicos partiram, sim, da Europa, e também os Estados Unidos contribuíram já naquela época, mas muito da Europa Ocidental, e depois indo para o resto do mundo. As pessoas mandavam, né, os seus filhos para a Europa para beber conhecimento, para entender as novidades, né? Mas vejam que isso é um crescimento muito grande para todo o planeta, não é só para a Europa, para todo o planeta que nós temos. Hoje, a expectativa de vida está crescendo, claro, né? A gente, só para fazer um comentário rápido aqui, no Brasil, em particular, a gente está caminhando a passos largos para ter uma expectativa de vida que países mais desenvolvidos, vamos chamar assim também, já alcançaram, né? Então, o Brasil, daqui a algum tempo, já vai ter a sua expectativa de vida muito próximo ao que o Japão, por exemplo, tem hoje, que seria quase 80 anos, tá? A gente está chegando quase lá. Então, mas tudo isso para falar que foi aí, nessa época, né, que Kardec e a humanidade, a sociedade como um todo, já percebia o avanço que estava tendo. Tá? E aqui, um outro gráfico, para ajudar também a entender a quantidade de pessoas no mundo. Aqui começa com 1.700, mas já vou até fazer um spoiler aqui. Na época de Jesus, tá? Lá no ano zero, e depois indo para frente, a humanidade sempre teve, em termos de população geral, estimada em termos de 200 a 300 milhões de habitantes. Depois, em 1700, alcança 600 milhões, ou seja, o crescimento ele era muito lento, né? Quase 1.500, 1.700 anos para crescer 200, para dobrar, né, a população. 1.500 anos dobrou a população. O que aconteceu depois de 1.700, que a gente vai entender que quando chega em 1.800, e é curioso isso, quando Kardec nasceu, em 1804, estima-se que foi justamente em 1804 que a população mundial chegou a 1 bilhão de habitantes, em 1804, né? Até então, nunca esse número era considerado extremamente diferente, né, do ritmo que estava tendo. E, por outro lado, a gente tem a taxa de crescimento dessa população, que ela também estava aumentando em função da melhoria tecnológica, do desenvolvimento econômico. Tudo isso contribuiu, da medicina, tudo isso contribuiu para que a população vivesse mais, morresse menos, em termos de crianças, e nós, claro, continuamos com guerras, mas mesmo assim, isso deu um impacto muito grande com relação à população em geral. Tanto é que em apenas 100 anos, ou seja, de 1800 a 1940 e pouco, né, nós dobramos, ou seja, em 113, 115 anos, nós dobramos a população, coisa que demorou quase 1.700 anos, do ano zero, né? 1.700 para dobrar, agora a gente dobrou em cento e poucos anos. E de 1920, 30 para cima, vejam que a taxa explodiu de crescimento populacional e hoje estima-se, né, a gente já passou aí dos 8 bilhões, estima-se que nós vamos ter um ápice aí de quase 11 bilhões, lá por volta de 2100, mas depois a gente vai cair de novo, tá? Por quê? Porque a taxa de natalidade está caindo muito. A gente está vivendo mais, mas
com menos pessoas, menos jovens. Isso é uma tendência também que o próprio Brasil está vivenciando. Mas por que eu estou falando isso? Por que vocês acham que cresceu tanto assim a expectativa de vida? Melhorou as condições de vida? Foi a fraternidade que fez isso? Foi fraternidade que as pessoas melhoraram? Deixa eu olhar também no chat. Vocês acham que foi a fraternidade, foi a solidariedade entre as pessoas que fez a gente melhorar as condições de vida? Uhum. Claro que não, exatamente, não. Exato. A gente teve um avanço brutal, e isso, Elaine, é a Gleitz, né? A ciência, o desenvolvimento tecnológico e econômico que deu suporte para o tecnológico. Nós tivemos desde a da Revolução Industrial, né, do século XVIII, desde a Revolução Industrial, nós tivemos uma capacidade de produção muito maior para atender e alimentar as pessoas, né? E houve uma migração muito grande do campo para as cidades e tal, mas isso contribuiu muito para que a gente tivesse melhoria na condição de vida. Alguns vão falar assim, mas criou-se a pobreza. Não, pobreza sempre existiu. Só que as pessoas morriam muito, mas no campo. Aí, quando concentrou tudo na área urbana, continuou, claro, vários bolsões de pobreza. A gente viu na foto ali da contextualização, pessoas sem saneamento nenhum, né, vivendo em condições muito precárias, e eram os primeiros passos, né, da industrialização, mas melhorou muito a qualidade de vida da população. Tá? Então, era esse o cenário que Kardec estava envolvido, e ele falou: olha, ok, tudo isso é muito bom, mas nós precisamos ter fraternidade, nós precisamos agora nos desenvolvermos no aspecto mais importante, que seria justamente a fraternidade. Então, isso aqui é uma pergunta retórica, né? Não foi a fraternidade que fez com que os povos e a população em geral aumentasse e melhorasse em termos de qualidade de vida. As nossas reencarnações anteriores, supondo, né, que a média nessa época era de 30, 40 anos no máximo, né? Uma encarnação nossa hoje dá para a gente reencarnar umas 2, 3 vezes, né? Nas encarnações passadas, né? Então, por quê? Porque a gente está melhorando, né, as condições de vida aqui. Tem que se trazer essa relação com o aspecto social, porque a gente já viu que esse lema, liberdade, igualdade, fraternidade, ainda mais na França, né, ele tem uma conotação muito grande nessa parte político-econômica social. E Kardec, nesse texto, que foi recomendado até antes do tema 1, né, para todos já lerem de maneira com calma, para entender esse significado. Aqui é só um pequeno trecho do início desse texto. Kardec diz que essas 3 palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social. Esse texto está em obras póstumas, que são escritos de Kardec, que ele não publicou enquanto em vida, claro, né, porque é obra póstuma, mas guardam uma coerência enorme com o que é publicado, o que foi publicado nas obras, tanto as obras ditas fundamentais, como nas obras que ele também publicou, que estavam em maturação, a Revista Espírita, por exemplo. Tá? Então, o que Kardec publica, o que está publicado, na verdade, desse texto aí, não é a ideia de Kardec desconectada de um processo que os espíritos não estavam também informando ou trazendo informações específicas. Não, é perfeitamente coerente com o que os espíritos também disseram e foi publicado nas demais obras. E aí ele diz também, agora destacado em verde, a fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Então, Kardec, ele faz exatamente aquilo que se esperaria dentro de uma proposta de uma filosofia espiritualista, que é ampliar o conceito de fraternidade com o caráter universal que o cristianismo traz, mas aplicando diretamente na ordem social
daquilo que o conceito da Revolução Francesa estava mais voltado também. Então, existe o caráter econômico, o caráter social, político, que Kardec traz a questão moral como necessária para o seu desenvolvimento. Esse conceito de caridade, ele está lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, que é aquela definição clássica, né, de caridade, que era benevolência, indulgência e perdão, que é uma das questões mais conhecidas aí do Livro dos Espíritos, que é a própria definição. Então, veja que esse texto de Kardec é dele, mas perfeitamente coerente e expresso com o que nós temos desde o Livro dos Espíritos. E aí está o texto que foi publicado na Revista Espírita, em outubro de 66, que são Os Tempos São Chegados, e que depois foi parar lá na Gênesis. Ele tem uma nota que ele diz o seguinte: as reflexões que precedem são o desenvolvimento das instruções dadas pelos espíritos sobre o mesmo assunto, num grande número de comunicações a nós e a outras pessoas. O que ele está falando? Que esse texto, ele não foi a ideia dele. Muita gente acha que porque não tem um espírito assinando, ou porque não tem o registro de quais foram os médios, que o que é publicado nas obras ditas fundamentais seria o próprio Kardec da ideia dele. Não. Tudo que está ali, ele vai maturando e ele vai resumindo muitas vezes. E foi o que aconteceu exatamente com esse texto aí. Ele diz: a que publicamos a seguir, né, dentro do texto, que é grande, é o resumo de várias conversas que tivemos através de 2 dos nossos médiuns habituais, em estado de sonambulismo estático e que, ao despertar, não conservam nenhuma lembrança. Aqui ele está dando um pouco de detalhe, né, sobre a característica do fenômeno mediúnico, mas não quer dizer que se resumiria só a isso. É um conjunto, é um contexto de comunicações que Kardec tinha desde o Livro dos Espíritos, passando aí por toda a sua jornada de estudo e análise das comunicações. E, finalmente, nessa nota, né, eu coloquei ela inteira aí, só para reforçar isso, coordenamos metodicamente as ideias, a fim de lhes dar uma melhor sequência, eliminando todos os detalhes e acessórios supérfluos, ou seja, dentro das comunicações que ele recebia, ele enxugava muita coisa, ele pegava a essência. Ele teve um trabalho muito grande de organizador destas ideias. Kardec encarnado não foi um simples reprodutor do que os espíritos disseram. Ele analisava, ele compilava, ele sintetizava e ele publicava, né? Os pensamentos foram reproduzidos com muita exatidão e as palavras são também tão textuais quanto foi possível recolhê-las pela audição. E, no caso, eram comunicações de psicofonia, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entender essa questão também. Vejam que são várias obras que têm conexões em si para a gente destacar o conceito de fraternidade. A caridade e a fraternidade, elas não se decretam em leis. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado em 64. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Então, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa muito claro. Não adianta decretar, escrever numa bandeira, a partir de hoje todo mundo é fraterno, vamos baixar aqui uma ordem jurídica para que todos sejam voluntariamente pessoas boas e que amem-se uns aos outros. Isso não adianta. Isso aí é falácia, é utópico isso. Tanto é que ele vai escrever no texto que foi recomendado, olha o que ele escreveu. Todos vós que sonhais com essa idade de ouro para a humanidade, ou seja, o futuro onde as relações sociais sejam harmônicas e baseadas na fraternidade, antes de tudo, na construção da base do edifício, sem pensar em lhe colocar a cúpula. Não adianta pensar numa sociedade do amanhã perfeitamente organizada, com as pessoas se respeitando, com as pessoas tratando umas às outras de uma maneira cordial, de uma maneira respeitosa, se a gente não consegue primeiro fazer a base.
trazer para que a pessoa reflita e ela voluntariamente melhore-se moralmente. E aí ele continua. Ponde-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade na sua mais pura acepção, ou seja, vamos desenvolver a fraternidade, o amor, a ideia de caridade mesmo, no processo de crescimento e relações, primeiro individuais que nós temos, para refletir no coletivo. Mas para isso não basta decretá-la e inscrevê-la numa bandeira, faz-se mister que ela esteja no coração dos homens e não se muda o coração dos homens por meio de decretos. O que ele escreveu nesse texto é exatamente o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em 64. A gente não sabe o ano que foi feito o texto, né, que ele foi publicado posteriormente lá em Obras Póstumas, mas está perfeitamente de acordo com o que a gente tem em termos de... Inclusive as palavras, né, são muito próximas. Ou seja, não é por decreto que alguém vai melhorar, não é, instituindo um regime político, ideológico, seja ele qual for, que as pessoas, a partir daí, todas vão ser fraternas. Isso não funciona. Tem que primeiro mudar o coração dos homens. Então vejam que esse texto que foi publicado aí em Obras Póstumas está plenamente concordante com o ensino dos Espíritos, e aí tem todas as referências, né, que foram colocadas já e mandadas aí para todos, né, para fazer a análise anterior, no Livro dos Espíritos, nas questões 873 a 892, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquele texto lá, e também Os Tempos São Chegados, da Revista Espírita, e que depois foi posteriormente publicado na Gênese de 68. Tá? Esses livros que estão aí apresentados não quer dizer que sejam só neles que se faz essa relação. Nas demais obras também, O Céu e o Inferno também trata de questões sociais, o Livro dos Médiuns chega a tratar também, todas as obras elas estão interligadas. A Revista Espírita é muito importante porque ela é, como Kardec diz na introdução da Gênese, é o campo de ensaio. Todas as ideias vão para a Revista Espírita, boa parte delas, para serem maturadas. Muita coisa que está na Revista Espírita não foi validada, não foi legitimado pelos espíritos e não foi parar nas obras fundamentais. Então, não é porque está na Revista Espírita, então isso aí é doutrinário, é um princípio espírita. Não. Muitas comunicações que estão ali foram apresentadas, foram recebidas, mas para análise, para estudo, não que elas tenham sido validadas por definição. E eu faço uma associação, que aí vem a reflexão para todos. Kardec, ele teve, na Revista Espírita, em dezembro de 63, ele teve uma construção, ele fez uma construção aonde ele associou o desenvolvimento do próprio Espiritismo em 6 etapas. Não foi só em 63, em 58 ele já tinha feito uma prévia, tá? Na Revista Espírita, em 58, ele apresenta 4 etapas. Só que depois novos fatos fizeram com que ele desenvolvesse, e esse é o mais estruturado, né? Em dezembro de 63, ele apresenta 6 períodos que o Espiritismo passaria para fazer com que as ideias, né, sobre a realidade espiritual, sobre quem somos, de onde viemos, para onde iremos, mas sobre a perspectiva espírita, pudesse não só influenciar os indivíduos, transformando e entrando no coração dos homens, né, e eles passando a se respeitar e a se amarem, mas também influenciando as instituições da sociedade. Tanto é que a gente vai ver que o último período vai culminar, claro, com a implantação das ideias espíritas, a vivência das ideias espíritas, tendo a fraternidade como base, como alicerce, nas instituições da sociedade, que é o último estágio, mas primeiro tem que se mudar os homens. Não adianta querer construir instituição se os homens não forem devidamente desenvolvidos, né, em termos morais. Então, tá aí, a fraternidade ela vai ser essencial em cada etapa. Então, vamos associar, né, esse conceito de fraternidade, primeiro, no primeiro período. A gente vai ver um por um aqui. O primeiro período é o da curiosidade.
são aqueles fenômenos, num primeiro momento, são os efeitos físicos que chamaram a atenção das pessoas, que apontava-se que existia alguma coisa além, né, e que trazia a atenção e que foi motivo, inclusive, de diversão, né, vide as mesas girantes nas sociedades de Paris, especificamente no caso de Kardec, que atraía muita gente para ver o que estava acontecendo. Mas é importante também destacar que não foi na França, não foi em Paris que começou esse processo, tá? O espiritismo, sim, ele só existe em termos formais após o lançamento da obra O Livro dos Espíritos. Mas o movimento espiritualista que existia na época, ele era antes, ele já estava alguns anos antes, já tomando corpo, e não foi nem na Europa, tomou corpo nos Estados Unidos, ficou célebre, né? O caso das irmãs Fox, que foram utilizadas como referência para o movimento espiritualista americano em 1848, né, com os efeitos físicos também que elas tiveram. E o movimento espírita americano cresceu muito, ficou forte, né? Tanto é que tinha jornais, tinham grupos, tinha associações, tinham comunicações mediúnicas no movimento espírita americano, isso desde o finalzinho lá dos anos de 1948 para frente, né? Kardec começou a tomar contato em 54, né? Em 55 ele visitou, né, uma reunião de fenômenos de efeitos físicos com mesas girantes, ou seja, quase 10 anos depois que Kardec tomou contato com o fenômeno. Então, nos Estados Unidos já estava, né, efervescente isso. Esse movimento atravessa o Oceano Atlântico, né, ele desembarca nas grandes capitais europeias, Londres e Paris, e a partir daí começam todos os fenômenos espiritualistas, de análise, de estudo e também de efeitos físicos, né, que a gente conhece, que vai culminar aí na aproximação de Kardec, posteriormente no Espiritismo. Então, esse primeiro período, chamado de curiosidade, a fraternidade, ela estava embrionária, ninguém procurava um ambiente onde existiam fenômenos de efeitos físicos movidos pela fraternidade. Isso estava embrionário, era a curiosidade mesmo que atraía as pessoas para esse tipo de evento, para esse tipo de situação. Tá? Então, esse foi o primeiro período que Kardec considerou dentro do nascimento e desenvolvimento, no caso do Espiritismo, e a gente já coloca aí o movimento espiritualista, né, já surgindo dos Estados Unidos depois para a Europa. O período filosófico, este sim, a partir do momento da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, mesmo com as 501 questões, que depois foram ampliadas, né, para 1019, que é o que a gente conhece hoje, em 1860, mas em 1857 é a data de nascimento do Espiritismo. Muita gente confunde o movimento espiritualista americano como se fosse o marco inicial do espiritismo. Não foi. O espiritismo, enquanto proposta filosófica, ele só surge com o Livro dos Espíritos. O movimento espiritualista é outra coisa. Tá? Esse processo, ele, a partir do momento em que as ideias espíritas e os princípios espíritas são apresentados e estruturados de uma maneira formal, lógica, como é no Livro dos Espíritos, nós começamos a entrar num outro momento, que Kardec chamou de período filosófico, e aí sim, a fraternidade, ela já entra, já é explicitada, ela já é apresentada dentro de uma base ética e filosófica. E ela conecta os conceitos de justiça, amor e caridade. Dentre essa proposta de leis que regem o universo, de leis naturais, a fraternidade ela entra como um componente essencial para garantir com que nós tenhamos, aí sim, um caminho muito seguro para o nosso próprio desenvolvimento enquanto moral, entendendo que o Cristo colocou como direcionamento, então está muito atrelado à fraternidade cristã, mas não quer dizer que não possa ser ampliado para outras crenças, para outras ideias, para outras propostas. A fraternidade universal, independentemente da crença. Ah, é possível ser fraterno com um materialista? Claro que é.
É possível ser fraterno com um ateu? Claro que é. Não é o senso de exclusivismo, não é isso que vai fazer com que nós tenhamos, né, a caracterização da fraternidade. Aí a gente tem, de maneira muito clara, aquela fraternidade no sentido cristão, que é apresentado do período filosófico com o lançamento do livro dos Espíritos. Posteriormente, Kardec percebe que as ideias espíritas elas não eram plenamente aceitas sem resistência. O espiritismo enfrentou muitas resistências, muitos ataques, muita diversidade em termos de argumentação, tentando derrubar, tentando ridicularizar, tentando desmerecer a proposta filosófica. E aí é importante também deixar claro, esse foi um dos períodos que Kardec acrescentou, que não tinha em 58, mas depois ele colocou, o período de luta, Kardec, ele inicia esse período de luta com um fato muito interessante, que todo mundo acho que conhece, que foi o auto de fé de Barcelona, onde 300 exemplares, né, de livros espíritas foram queimados por ordem do bispo local ali, que foi essa importação foi apreendida pela alfândega, né, consultaram o bispo local não deixou as obras entrarem e decidiu queimar, né, num típico ato da Inquisição. Veja que isso está muito presente ainda na ideia autoritária e impositiva de achar que destruindo um meio de comunicação você acabaria com a ideia. E isso gerou, até para Kardec, que ficou desconfortável, claro, né, ele consultou os espíritos diante dessa situação, e os espíritos disseram: olha, você pode requerer, inclusive, compensação pelas obras que foram destruídas, pelos exemplares que foram destruídos. Mas esse ato vai contribuir muito para a divulgação do espiritismo, e foi o que aconteceu. Até então, os espanhóis não estavam lá muito atraídos, né, por isso. Quem encomendou esses 300 exemplares não foram os espanhóis, foi o Lachatre, o Maurice Lachatre, que era amigo de Kardec, mas o Maurice Lachatre, ele tinha uma série ele era muito ativista, socialmente falando, e ele estava fugindo das autoridades, ele estava na Espanha, e era editor, ele estava ali refugiado, né? Então ele pediu para Kardec enviar para a Espanha esses exemplares. Então, o Lachatre que foi quem pediu para enviar as obras para a Espanha, porque ele estava lá. Tá? Não foram os espanhóis, era o francês amigo de Kardec, Lachatre. Muito bem. Então, Kardec usa a data, em outubro de 61, como o início aí do período de luta. E ele faz isso para representar, não é só a resistência do movimento da Igreja Católica, em particular, ou do movimento religioso, mas também do segmento filosófico, do segmento científico, de várias frentes sociais que tentavam inibir, que tentavam de alguma maneira, desmerecer as ideias espíritas. Vários jornalistas tentavam fazer isso, financiados, né, por outras fontes, mas existia um ambiente externo hostil, né, para as ideias espíritas, dentro de vários segmentos. Mas, nesses mesmos segmentos, também contava-se com muitos simpatizantes. Tanto é que existiam espíritas das mais variadas classes sociais. Existiam simpatizantes e pessoas que estavam lendo obras espíritas, não só na nobreza, mas também em diferentes ocupações e realidades socioeconômicas, buscando compreender a onda, né, espiritualista também que estava ali em voga. Então, o ambiente externo ele foi muito promovido pela atração que as pessoas tinham, né, por beber nessa fonte que seria o espiritismo. Num primeiro momento eles quiseram ridicularizar, rir, mas depois viram que estavam penetrando de uma maneira muito intensa, né, as ideias espíritas e passaram a atacar de maneira pesada, né, o espiritismo. Muito bem. Só que não é só no ambiente externo, e aqui a gente já vai fazer um paralelo com o que nós vivenciamos hoje. Kardec desencarnou, ele afirmou que ainda estávamos no período de lutas, ou de luta.
porque o espiritismo não estava plenamente aceito, existiam vários focos, várias fontes de resistência. Mas também existe uma resistência interna, e não é resistência de maneira, eu não concordo, mas eu sou espírita, não é isso. São aqueles que se dizem espíritas, mas que querem promover cismas, desuniões, a desunião em si do próprio movimento. E Kardec levanta isso na Constituição do Espiritismo, quando ele diz que a unidade doutrinária deveria ser mantida, mas deveria ser muito zelosa com relação ao personalismo que algumas pessoas gostariam de ter, para colocar o seu nome, né, para tentar criar seitas ou fragmentar o próprio movimento, deturpando conceitos e não aplicando o método que vai justificar a fé raciocinada de uma maneira plena. Em âmbito interno, isso a gente consegue identificar hoje. Hoje, o movimento espírita, hoje, ele é heterogêneo. Nós temos diferentes graus de maturidade do adepto. Mas até a própria compreensão do espiritismo, vencendo barreiras e vencendo resistências legais, inclusive, já passa a ser um pouco mais aceitável dentro de outras alternativas filosóficas. Aqui no Brasil, no começo do século XX, na verdade, no Código Penal, o espiritismo foi criminalizado. Né? Só quando mudou o Código em 1940, confirmem aí os advogados, quando mudou o Código Penal, é que saiu no aspecto de crime, né, o espiritismo. E as associações espíritas passaram a se unir para se proteger, inclusive, no começo do século no Brasil, contra perseguições, contra esse tipo de imposição para calar os espíritas. Então, não foi que nós passamos já do período de luta interna e externa. Externamente, hoje está mais tranquilo, vamos chamar assim, mais fácil hoje. Mesmo assim, ainda muita resistência. Mas, internamente, existem riscos que as pessoas não se deram conta ainda, e está em alguns textos que eu mandei no e-mail, para depois, quem quiser fazer uma leitura complementar, sobre esta questão de você alterar conceitos ou deturpar conceitos em nome de ideologias materialistas de militantes políticos infiltrados no espiritismo. Eles querem adaptar o espiritismo àquilo que eles acham que deveria ser, conforme a ideologia política que abraçam. Tem muito materialista disfarçado de espírita. Não vamos entrar agora, né, no mérito, porque não dá tempo também, no mérito em si. Mas o que é claríssimo em termos de princípios espíritas está apresentado filosoficamente e pode ser defendido e argumentado com bases muito sólidas no ensino dos espíritos. Mas existe um movimento de desmerecimento, quase que de cancelamento, entre aspas, de Kardec hoje por alguns grupos movidos por ideologias político-partidárias. Eles querem trazer um revisionismo histórico dentro do espiritismo para falar que Kardec era racista, que Kardec fez um monte de... ele era europeu, branco, então as ideias deles eram deturpadas e limitadas somente àquele momento, quando o ensino dos espíritos é universal. A ideia de fraternidade do espiritismo é universal. Kardec deu provas disso em várias passagens. Não é o tema de hoje, tá? Mas eu trago isso para deixar muito claro, porque está nas redes sociais. Muita gente quer promover a desarmonia e a desunião entre os espíritas. E nós estamos, então, num momento ainda de luta, só que é luta interna de pessoas se dizendo espíritas, querendo refazer ou ressignificar conceitos e princípios doutrinários. Aonde entra a fraternidade nesse estágio? A prática da fraternidade, ela vai literalmente superar os conflitos. Nós não temos que ficar discutindo pessoas, nós não temos que estigmatizar pessoas. Se nós não concordamos com a ideia, vamos discutir as ideias. Eu não concordo com essa ideia, ou então eu tenho uma perspectiva diferente, vamos pôr a ideia para ser discutida. E não rotular pessoas. Muita gente quer cancelar é o termo, né? Que se usa, cancelar espíritas. Não,
esse espírita, ele apoia o partido tal, aquele outro espírita apoia o outro partido lá, o lado X, Y, Z, ou esquerda, direita, para cima, para baixo. As pessoas querem cancelar o outro por brigas partidárias. Isso é típico do período de lutas. Nós não nos harmonizamos ainda, em vez de discutirmos as ideias. E foi justamente as ideias que Kardec apontou que seria o momento de união. Vamos conversar, vamos ver o que cada um tem de ponto de vista, mas sem agressão, sem violência, sem levar as pessoas a criarem bolhas e sentimento de cisânia, tá? O quarto período ele chamou de religioso. Sim, ele chamou de religioso, tá? Também não vou entrar na discussão aqui se o espiritismo é ou não religião. Kardec deixa muito claro no discurso que ele fez em 1º de novembro de 1868 o que ele entendia por religião. Ele falava lá, o espiritismo não é uma religião no sentido tradicional. O espiritismo não pode ser comparado com catolicismo e qualquer outra. Ele não é uma religião no sentido tradicional. Ele é uma religião no sentido filosófico, e aí ele traz a ideia de laço. É, a turma de filosofia, que com certeza tem até algumas pessoas que nós já trocamos ideias sobre isso, a ideia de laço do relicare, ela não é como muita gente pensa, é nós nos religarmos a Deus, né? No sentido que nós estamos desconectados. Ninguém fica desconectado de Deus, né? É um outro conceito. O religar, o laço de união que nós temos, no sentido filosófico, são todos unidos pelo mesmo ideal e respeitando-se e amando-se, no sentido da verdadeira fraternidade. Esse é o sentido de religião, no sentido filosófica, sem a existência de hierarquia eclesiástica, de rituais, de elementos simbólicos. Isso a gente não tem e nem vai ter. O Espiritismo não é baseado, ele não é construído para ter essa estrutura simbólica e de poder interno. Nós não temos isso em termos de estrutura. Então, a gente não pode ser comparado a uma religião tradicional. Nós não somos religião no sentido tradicional, mas somos religião, sim, no sentido filosófico, de laço. Se não tiver essa diferenciação, as pessoas ficam por aí brigando, o espiritismo é ou não é religião, sem saber a origem da palavra, a origem do que nós estamos nos referindo. E a fraternidade é a aplicação prática dos ensinamentos espíritas, ou seja, é o exercício pleno da caridade, do amor ao próximo, e aí sim, construindo os pilares da evolução individual para a coletiva. Quando nós entrarmos no período religioso, nós vamos nos amar indistintamente. Hoje, nós ainda não nos amamos indistintamente, dados os exemplos que eu acabei de falar aqui. As pessoas ficam brigando, discutindo por elementos externos. O espiritismo é maior do que as preferências políticas de cada um, ou preferências pessoais que seja. A gente brincou aqui de time de futebol, não importa. Cada um é livre para pensar o que bem entender, mas nós vamos amar a pessoa, independentemente dela se autoafirmar espírita ou não. A fraternidade, ela é plena, mantendo-se a diferença, mantendo a diversidade. Esse é o conceito de fraternidade, e não de uniformidade em termos de deixar todos robozinhos iguais, pensando da mesma maneira. Não entra aqui, mas não coloquei na apresentação pelo tempo também. Mas Kardec diz com todas as letras, Erasto tem mensagens nesse sentido, a liberdade de consciência é uma dos pilares também que nós devemos respeitar do outro. Nós não podemos tolher a liberdade do outro. Uma vez que alguns querem tolher a liberdade de escolha, né, ter um comportamento de cabresto, isso não é amar ao próximo, isso não é fraternidade. Nós ainda estamos no período de luta, ou seja, esse período religioso, nós não entramos, só vamos entrar quando começarmos a nos amar efetivamente em termos de respeito. Algumas interpretações equivocadas acham que o período religioso foi obtido quando se lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem nada a ver.
Kardec desencarnou em 69 e ele ainda dizia, né, que nós estávamos no período de luta, não é pelo fato de nós termos uma obra chamada Evangelho segundo o Espiritismo. Não é isso que caracteriza o período religioso. O período religioso, de novo, é essa atitude de laço de harmonia entre os seres, entre os espíritas em particular, para nós termos um movimento único para lançar as bases da verdadeira fraternidade. Então, não tem nada a ver com o fato de ter lançado ou não a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, como alguns equivocadamente e afoitamente, eu diria que bem limitadamente, não conseguem perceber a diferença e acham que é isso que caracterizaria o período religioso. Nós não entramos ainda no período religioso. O período intermediário seria justamente a expansão dessa fraternidade, dessas ideias de amor, de respeito ao próximo, saindo dos elementos estruturantes do movimento espírita e abrangendo qualquer pessoa, abrangendo a população de forma geral. É conscientizando sobre a necessidade do amor, do respeito, mas com vistas à vida futura. Nós não podemos tirar o conceito de vida futura desse processo. Por quê? Porque nós agimos bem, já prevendo uma situação, uma consequência futura evolutiva. É por isso que nós agimos bem no sentido racional. Nós temos que agir bem, não por imposição, não por medo, não por temer alguma retaliação interna, né, de uma estrutura hierárquica. Não. É a nossa própria consciência que nos empurra para agir bem e vai nos cobrar. Céu e inferno são estados conscienciais. Nós temos que agir bem para termos uma consciência tranquila, sabendo que a vida continua, sabendo que nós seremos os responsáveis, nós somos os artífices do nosso futuro. Essa ideia central, disseminada, independentemente de religião, de escolha política, o que quer que seja, ajuda a refletir sobre a necessidade do amor ao próximo. Portanto, a fraternidade ela vai ser um agente, começa, né, a ser um agente de transformação social, inspirando movimentos e práticas que buscam promover o bem-estar geral, mas aí pautado por o quê? Pelos objetivos evolutivos do espírito. Sim, é o conhecimento de quem nós somos, da nossa realidade espiritual e do caminho que nós estamos seguindo, com suas consequências, que vai direcionar, incentivar as pessoas a agirem bem, amando de uma maneira plena. Essa é a proposta que Kardec previu. Seria o período intermediário. E o último período da renovação social foi quando esse movimento expansionista da fraternidade ele já se refletisse nas próprias instituições da sociedade. Não adianta você querer mudar a instituição se não mudou, que é o que Kardec disse lá no texto dele, se os homens não estão com a base. Não adianta a gente ficar discutindo dentro do movimento espírita e achar que vai transformar a sociedade. Não tem como, é uma coisa contraditória até. É a mesma coisa daqueles que ficam brigando dentro de casa, né? Nossa, dentro de casa é o inferno, e acha que vai reformar e vai construir um mundo melhor. Tem que construir primeiro localmente, intimamente, para depois construir externamente. Esse é o movimento, né, que a fraternidade ela ganhará. Se não mudar o coração dos homens, não vai mudar a instituição nenhuma. E o último período seria justamente esse estágio social, onde as ideias espíritas, com os pilares espíritas, vão contribuir diretamente para a transformação moral e intelectual da sociedade. E aí, fundamentando-se, né, nos valores espirituais, nos valores de continuidade da existência. O materialismo, nesse período, ele já estaria superado. Então, veja que, enquanto o materialismo, que é o verdadeiro antagonista do espiritismo, não são as escolhas pessoais, né, de cada um, é o materialismo, né, aquele que acha que depois da morte não tem nada, porque ao fazer isso, você tira a referência futura do porquê agir bem agora e da justiça divina, no caso da pré-existência da alma, do porquê das diferenças de nascimento, de características, de situações hoje. Como pode ter justiça divina se não entender a pré-existência da alma? Não dá. Partindo do zero,
e falar que Deus é justo com pessoas nascendo em diferentes situações, em diferentes condições, não dá para entender a justiça divina. Esse conceito é o que tem que ser disseminado lá para a sociedade como um todo, independentemente do rótulo espírita ou não. E a fraternidade sendo o pilar central da reforma social, que é o texto que Kardec coloca, conectando os ideais espíritas de amor, justiça e caridade à construção de uma sociedade justa e solidária. Vejam que a sociedade justa e solidária, ela se dá na base da fraternidade consciente e não imposta, e não colocada sob o julgo, né, de decretos ou de leis. E aí Kardec afirma em Obras Póstumas, que é aquele trecho, faz-se mister que a fraternidade esteja no coração dos homens e não se muda o coração dos homens por meio de decretos, só para reforçar, e essa transformação não é imposta, mas ocorre por meio da educação e da prática consciente dos valores espirituais. Esse é o conceito de fraternidade que Kardec traz, esse é o conceito que nós deveríamos ter, e não ficar simplesmente reproduzindo a fraternidade é muito legal, é você respeitar o próximo, mas tem que entender o porquê e de que estágio que nós estamos falando. Qual é a característica central da prática da fraternidade diante de desafios que nós temos no dia a dia? Não é mudar, querer mudar, revolucionar o mundo, é primeiro revolucionar dentro de si, dentro de casa, com os amigos, na família, no ambiente profissional, aonde nós tivermos influência que seja, esse é o nosso desafio. E não ficar esperando que reencarnem espíritos mais evoluídos para fazer o trabalho que cabe a nós fazer. Nós é que temos que transformar este planeta, enquanto estivermos pensando ou reencarnando aqui. Se reencarnarmos em outro local, vamos fazer a mesma coisa lá. Mas aqui, esse processo de transformação moral que a humanidade e os espíritos nos apontaram, que estaria passando, já estaria em transição, e Kardec, né, quando ele pergunta, já que estamos falando do capítulo 18 da Gênesis, esse período dos tempos são chegados, não começou com Kardec. Né? Os espíritos já diziam, já começou há mais de um século. É um período de gerações, gerações e gerações. Não se muda alguém da noite para o dia. É um processo de amadurecimento e isso se dá no aspecto cultural também. E é por isso que nada é simples, nada é tão imediato como se pretenderia. E aqueles que acham que já estamos no período de renovação social, porque eu vou votar no partido X ou partido Y, engana-se fortemente. Nós estamos ainda no período de luta. Né? Enquanto nós não conseguirmos nos respeitar e nos amar fraternalmente, a gente não vai entrar em período algum querendo reformar instituições. Finalizo aqui a minha apresentação com Kardec sorrindo. Muita paz a todos